da segurança, graças a Deus. Bem, meus amigos, uma boa noite a todos. Se não me falha a memória, foi ontem ou anteontem, eu vi uma postagem falando sobre um cessar-fogo, sobre uma trégua, né, entre Israel e a Palestina, com o objetivo deles somarem os esforços para que possam combater o coronavírus, né? Muitas pessoas comentaram como um início de mudança, né? E eu, particularmente, faço votos que realmente seja um início de mudança, né? Não só na questão entre palestinos e israelenses, mas principalmente um início de mudança do nosso comportamento, né? Diante da situação em que o mundo está se apresentando. Eu acho que, para nós que somos espiritualistas, espíritas, umbandistas, para nós, eu acho que está bastante evidente que nós estamos realmente naquele momento da transição planetária, onde nós estamos indo de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, e por conta disso há necessidade de que aquelas energias mais densas que nós vimos acumulando, né, com nossas formas de pensamento, com as nossas atitudes, essas energias precisam ser expurgadas para que o mundo possa se renovar, e nós precisamos nos expurgar dessas energias para que nós também possamos nos renovar. E o que nos está sendo oportunizado nada mais é que a consequência, né, de anos e anos e anos, né, de equívocos e de energias e de pensamentos e de sentimentos conflitantes que a gente vem produzindo, e que isso, com certeza, está trazendo as consequências. Obviamente, quando a gente vê, né, dois países, não é, dois povos, como os israelenses e os palestinos, caminhando, né, para um consenso, para mim soa, né, não como um início de mudança, mas soa como se fossem seres humanos sendo humanos. Porque o que acontece? Diante do medo, as pessoas, às vezes, elas buscam alternativas para resolver aquela situação. Então, se eu tenho um inimigo e esse meu inimigo também tem um inimigo que é meu inimigo, eu vou me juntar com esse meu inimigo para combater aquele outro, né? E é o que está, no meu entendimento, acontecendo. A Palestina e os israelenses, o Israel, eles trazem aí centenas, dezenas de anos de conflitos por conta de questões econômicas, políticas, religiosas. E agora, diante do coronavírus, que é uma ameaça para eles, então optam por se juntar. Mas a pergunta é, quando passar o coronavírus, será que eles vão continuar juntos? Ou a trégua vai se encerrar e novamente vão voltar as disputas, novamente vão voltar as agressões, né? Então, eu fui buscar entender isso um pouco melhor, e aí, na Revista Espírita, de novembro de 1868, tem mais ou menos umas 10 páginas, vai de 441 a 449, se não me engano, da Revista Espírita, novembro de 1868, em que eles falam de uma epidemia que aconteceu na Ilha Maurício. A Ilha Maurício, na época, já era uma colônia britânica, uma antiga colônia francesa, e eles passaram, né, nesse período de 1860, mais ou menos durante uns 2 anos,
um período de uma epidemia muito grande, de uma febre estranha, com os recursos que eles tinham de medicina e de ciências, eles não conseguiam identificar qual era a causa dessa febre, e essa febre tinha um comportamento estranho, mas, enfim, muitas pessoas morreram, muitas pessoas sofreram por conta dessa epidemia. E aí, nesse artigo da Revista Espírita, tem algumas cartas de moradores da ilha que eram espíritas e algumas cartas de espíritos falando, algumas psicografias de espíritos falando sobre a questão, né, dessa epidemia. E aí eu destaquei aqui 4 trechozinhos que eu acho que vem bem de encontro a isso, né, que eu estava falando. E aí, um espírito que se identifica como Doutor Demério, perdoe a pronúncia, né? Mas Demério seria mais ou menos foneticamente o nome dele, né? Então, num dos trechos, ele fala: mas qual será a influência sobre os habitantes de Maurício que tiverem sobrevivido ao desastre? Que consequências deduzirão das manifestações de toda a natureza de que foram testemunhas involuntárias? As resoluções tomadas sobre o império do medo, do remorso e das censuras de uma consciência perturbada não serão reduzidas a nada quando voltar à tranquilidade? Seria desejável que a lembrança dessas cenas lúgubres se gravasse de maneira indelével em seus espíritos e os obrigasse a modificar a sua conduta, retificando suas crenças, porque devem estar bem persuadidos de que o equilíbrio não se restabelecerá de maneira completa, senão quando os espíritos estiverem tão despojados de sua iniquidade que a atmosfera seja purificada dos miasmas deletérios que provocaram o nascimento e o desenvolvimento do mal. E aí, mais à frente, ele fala: algumas regiões já foram provadas, mas seus habitantes se equivocariam redondamente se fiassem na era da calma, que vai suceder a tempestade, para recaírem nos seus antigos erros. E aí, mais à frente um pouquinho, ele fala: bem-aventurados aqueles a quem a prova feriu de começo, porque terão para se instruírem não só os males que sofreram, mas o espetáculo daqueles seus irmãos em humanidade, que por sua vez serão feridos. Esperamos que um tal exemplo lhes seja salutar e que entrem sem hesitar na via nova que lhes permitirá marchar de acordo com o progresso. Quando a gente vê duas nações que são historicamente inimigas se juntando para vencer o coronavírus, nos traz a esperança de que o diálogo é possível, de que é possível a mudança. Mas essa mudança, ela só começa realmente a acontecer, infelizmente, muitas vezes, para alguns de nós, quando as dores chegam a um nível do insuportável. É quando, muitas vezes, nós realmente buscamos aquela postura de maior humildade e nos colocamos diante da magnitude da natureza, de Deus, enfim, de acordo com as nossas crenças, né? E nos colocamos, nos submetemos a eles, né? Por percebermos que somos totalmente incapazes de conter ou controlar o que deles nos é oferecido, né? Então, diante disso tudo que a gente está vivendo, a gente vê pessoas que estão aí fazendo ações solidárias,
estão se preocupando com os moradores de rua, indo levar alimentos para os moradores de rua, se solidarizando com o pessoal da saúde. A gente está vendo diversas demonstrações, né, de caridade, de fraternidade, de ajuda, realmente de auxílio. Mas até que ponto realmente essas manifestações são verdadeiras dentro de nós, né? São, nesse momento, a gente se vê levado a agir dessa forma, mas passando essa tempestade, passando esse momento do coronavírus, em que as coisas comecem a se restabelecer em uma normalidade, será que efetivamente a gente vai estar transformado, né? Eu acho que é uma oportunidade muito feliz para nós, de nós buscarmos a nossa transformação. Porque buscando essa transformação e buscando essa compreensão, independente do que a vida nos apresente nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, nós estaremos mais fortes, mais confortados, né? Mas é muito importante que, passando isso, nós realmente usemos essas situações, essas questões, para efetivamente nos transformarmos, né? Senão terá sido em vão e logo mais à frente uma nova situação virá para nos ajudar a nos amadurecermos, né? A nos ajudar a buscar o que de melhor é para nós, que é o nosso crescimento e a nossa transformação, nos tornando melhores filhos de Deus, né? Então, isso eu queria compartilhar com vocês. Vamos, então, iniciar a nossa